Olá, amigos, tudo bem? Uma alegria estarmos juntos em mais uma semana aqui no seu podcast do Umarizal. Nós chamamos de Umaricast, um lugar agradável onde a gente pode ter aqui os debates, as discussões na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado ao conectar-se aqui com a gente nesse momento especial de estudo da palavra do Senhor. Não esquecem de você fazer aqueles passos importantes aqui no nosso canal, tá? Você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, você acionar o sininho para você estar sempre recebendo as notificações, para você dar o seu like nesse conteúdo também. Isso tudo nos ajuda a amplificar a influência aqui do nosso Maricast, tá bom? E uma outra coisa que eu quero dizer para você que é importante também é você fazer o seu comentário. Você pode colocar aqui a sua opinião aqui abaixo também, isso é muito importante, sinaliza para nós que você está conectado com a nossa temática aqui do nosso debate do dia. Tenho sempre recebido amigos para estarem com a gente aqui, eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Eu quero antes dizer para você que você precisa estar seguindo a gente nas redes sociais. Você precisa ir lá no Instagram e seguir o nosso perfil ali do Instagram, Espaço NT Umarizal, tá bom? Então é muito importante você estar sempre por dentro dos programas aqui da nossa comunidade. Também é importante que você possa seguir a nossa página no Facebook, Espaço Novo Tempo Umarizal. E se você quiser participar dos cultos presencialmente aqui com a gente, nós estamos aqui na Oliveira Belo, número 515, aqui no bairro do Marizal. E os nossos programas sempre acontecem aos sábados pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, com os grupos de debate e discussão da Palavra de Deus, que nós chamamos de Escola Sabatina. E nós temos o nosso culto a partir das 10h30 da manhã, ok? Nos domingos, estamos juntos sempre em adoração, em comunidade, a partir das 19 horas. Vai ser uma alegria te receber aqui no Espaço Novo Tempo, o Marizal, aqui de Belém do Pará. Muito bem, quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Sindeval Santos, é o nosso ancião aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Tudo bem, Sindeval? Tudo bem, pastor? Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar participando, né, aqui do Maricast, participar do comentário dessa lição tão maravilhosa. E você que nos acompanha aí também, muito obrigado aí pela tua audiência e que você possa, assim como eu, como pastor, possa estudar a palavra e aprender um pouco mais. Amém. Sindeval, eu quero falar um pouquinho com você sobre o NDU. O NDU é o Núcleo de Desenvolvimento Marizal. Você tem atuado diretamente nesse projeto social aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Como tem sido, amigo, a experiência de trabalhar os projetos espirituais aqui nesse projeto social? Olha, pastor, tem sido uma bênção, né? A gente tem conseguido trazer, assim, um contato mais próximo com as pessoas, né? Eu estou atuando mais na área de uma classe de estudos, né? E os interessados buscaram nessa classe, se inscreveram, e praticamente é um estudo individualizado, porque a gente tem aquele momento só eu e a pessoa, e a gente pode conversar, eu posso ouvir a pessoa, suas histórias, né, suas lutas, suas alegrias, e a gente vai ter essa aproximação e está sendo muito bom, está sendo muito gostoso. E no momento a gente está agora por causa da COP, né? Tá tendo esse intervalo aí, mas dia 25 a gente volta aí com todo o gás. Maravilha. O projeto NDU funciona às terças, quartas e quintas, como você falou, está pausado agora por causa desse Isso. evento que está tendo aqui na nossa cidade, né? Uhum. Mas sempre em horário comercial, né, Sideval? Isso, de 7h30 ao meio-dia e de 1h30 às 5 da tarde. Perfeito. Então, terça, quarta e quinta, se você quiser vir visitar o projeto social da nossa igreja aqui, com cursos profissionalizantes, né? Em vários cursos aqui. Aqui você vai encontrar, então, o Sindeval atuando aqui junto a esse nosso projeto social maravilhoso aqui da nossa comunidade. Muito bem. Vamos orar, Sindeval? Vamos pedir a bênção de Vamos Deus aqui sim? pelo estudo da palavra? Ore com a gente. Oremos. Pai do céu, nosso muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar mais uma vez a tua palavra. Pedimos que o teu santo e poderoso Espírito nos inspire e que aqueles que nos assistem também possam sentir a tua presença e possamos compreender, ó Deus, que a questão do relacionamento com o Senhor é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós vamos então para a nossa semana 7 do nosso debate aqui. Nós estamos estudando lições de fé no livro de Josué. Esse livro espetacular
embora muita gente diga assim, nossa, parece que sai sangue dessas páginas do livro de Josué, a gente sabe que na verdade há uma linha, um fio de ouro que percorre todo o livro de Josué, que inclusive nós estudamos essa semana, que é a presença de Deus no meio do povo. Esse é o tema central do livro de Josué. E nós estamos na semana 7 com o tema Lealdade Suprema, adoração em zona de guerra. Sideval, normalmente a gente tem os chamados capelães nos exércitos, né? Nas batalhas, nas grandes batalhas, onde os líderes religiosos eles têm campo livre para eles atuarem, fazendo assessoria espiritual, orando com os soldados, com os profissionais de saúde, né? E a sensação que a gente tem quando a gente olha para esse tema central é que mesmo diante de demandas bélicas que havia diante do povo, o tema da adoração ele ainda era um tema necessário e recorrente naquele contexto, né? Exatamente. Josué, ele traz a nossa mente, né? Ele traz à tona essa questão que envolve, desde o início, esse conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, que é a adoração. E aí a gente vê que a adoração está presente no livro de Josué, mostrando também que mesmo no meio desse conflito, da conquista da terra, das batalhas, e que Deus estava ali sendo adorado, nós também somos convidados também a essa adoração nos últimos dias também, né, onde haverá também conflitos espirituais, né, definitivos entre o bem e o mal. Por isso que é o convite lá de Apocalipse, né? Que o anjo convida todos para adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem. É tanto que isso justifica o texto nosso principal dessa semana, né, Fábio? Mateus capítulo 6, verso 33 é o nosso texto principal dessa semana, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esse texto ele encerra um princípio muito importante, que aparentemente parece ser óbvio, mas ele não é só óbvio, né? É você dar para as primeiras coisas o primeiro lugar, né? Então, quais são as primeiras coisas? As primeiras coisas são do reino de Deus, relacionadas com o reino de Deus. Isso deveria ser prioritário, né? Então, é isso que envolve a questão da lealdade. Se você sabe que Deus deveria ocupar o primeiro lugar, então os primeiros lugares precisam ser das primeiras coisas, né? Sim. Então, é a essência. Algum ponto mais você queria destacar aqui, Sideval, sobre esse texto que é o chamado texto para memorizar? Aí Jesus ele mostra pra gente, ele apresenta a importância, né, da gente colocar realmente Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente olha, por que esse texto está aqui da história de Josué? Porque Josué fez isso, né? Ele colocou Deus em primeiro lugar e Deus, está em primeiro lugar, deu a ele as vitórias que foram necessárias para a conquista da terra. Então Jesus fala sobre isso, mostrando na lição o exemplo de Josué. Olha, Josué fez isso e ele venceu. Então, às vezes, mesmo em situações difíceis, como a lição vai comentar aqui, a gente, não, eu vou resolver logo isso, depois eu vou buscar Deus, né? Deixa eu primeiro resolver isso. E não, Josué, no momentos críticos, próximo a uma batalha, um conflito, ele foi lá e buscou o Senhor primeiro. E a vitória veio. Então, isso sem dúvida, não é só um jargão, digamos assim, não é só uma frase que muita gente fala, buscar primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Não, isso é algo real, porque Josué experimentou e a gente também tem experimentado na nossa vida. Fantástico. Aí, Sideval, a gente tem aqui uma temática interessante, porque assim, fala-se que depois que o povo atravessou o Rio Jordão, eles viram um milagre acontecer ali, porque eles atravessaram o Rio Jordão e eles conquistaram a região que era antes do Rio Jordão. Houve toda aquela situação que envolveu as 2,5 tribos, né? Então eles atravessaram o Jordão e agora estavam preparados para tomar posse da terra. Certo. Só que o nosso guia de estudos, ele menciona, a nossa lição menciona aqui, que eles não avançaram pro embate. Aconteceu ali um ritual, e esse é um ritual que ele é histórico,
que é o ritual da circuncisão, né? Tem todo um significado essa questão da circuncisão, mas você quer explicar para nós aqui, para os nossos amigos que estão acompanhando a gente nesse momento, o que representa esse rito da circuncisão, o que ele tem que ver com a aliança? Você quer destacar para a gente um pouquinho sobre isso aqui? Deus havia feito uma aliança com Abraão, né? Certo. E nessa aliança estava ali a circuncisão para mostrar que Abraão e a sua descendência agora eram do Senhor. Vocês são diferentes, vocês são o meu povo. Então agora, dentro de uma das situações era a circuncisão. E o povo que saiu do Egito, ele saiu circuncidado. Mas aquele povo pereceu No no deserto. deserto. E esse povo jovem não havia ainda sido circuncidado, pelas situações que eles viveram no deserto. Então agora eles iriam entrar na terra prometida. Então eles iriam encontrar outros povos que não eram circuncidados, eram incircuncisos. Então o que Josué está chamando a atenção? Olha, vocês são povo do Senhor. Nós vamos entrar agora na terra, então a gente vai entrar como? Sendo o povo do Senhor. Nós vamos agora mostrar para esse povo que nós somos de Deus. Vamos cumprir a aliança que Deus fez, porque Deus prometeu a Abraão e Deus nos trouxe até aqui. Então Deus foi fiel conosco. Então nós também temos que agora representar Abraão na fidelidade, sendo circuncidados. Perfeito. Você fez um resgate bem interessante aí. Eu queria destacar 2 pontos em relação à circuncisão, né? O comentarista da lição, ele fala que a circuncisão, se você por um acaso que está assistindo a gente não sabe, né? É cortar aquela carne, O prepúcio, o né? prepúcio, que fica ali na região do órgão sexual masculino, né, do genital masculino. Então, quando você corta aquilo, tem um significado. É como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel: olha, a vinda do meu filho, que é o Messias prometido, é independentemente da virilidade de vocês. Vocês vão ter essa marca no órgão genital de vocês, que é para vocês lembrarem que depende de mim o cumprimento dessa promessa. Então, isso tem um significado muito profundo, isso, né? E aí, então, a partir do momento em que o Messias já veio, esse requisito dessa aliança ele passou a não ser mais necessário. Aí tá todo o debate que envolve lá o apóstolo Paulo, né? No Novo Testamento, que envolve essa questão. Então eu queria destacar esse ponto aí em relação ao simbolismo que envolve o ritual da circuncisão. E um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar é que uma vez eu fui no dentista, Sindeval, e o dentista falou que eu precisei fazer um procedimento na boca. Aí ele falou para mim assim: olha, a tua boca vai inflamar. E a inflamação, ela tem um processo de 5 dias. Ela começa gradativamente, ela fica um pouco inflamada, depois ela fica um pouco mais inflamada. E vai no ápice. No 3º dia é o ápice da inflamação. No 4º dia ele já começa a desinchar um pouquinho mais. Aí o 5º dia o processo inflamatório já vai drenando, como ele me explicou, né? Então, quando eles fizeram a circuncisão aqui, eles ficaram pelo menos, Sindeval, aqui fala assim 3, mas eu acredito que eles ficaram 5 dias pelo menos se recuperando desse processo, mostrando a importância que aquele ritual tinha, mesmo naquele contexto em que eles tinham várias demandas para desempenhar. O ritual da circuncisão foi dado prioridade a ele porque era algo essencial. Isso, mostrando aí a dependência de Deus, porque eles poderiam, de repente, serem atacados, mas eles estavam protegidos pelo Senhor. E um outro ponto interessante também da circuncisão, pastor, é a questão da saúde, né? É comprovado cientificamente que é melhor estar circuncidado. Circuncidado para a mulher, né? A questão do câncer do colo do útero é uma proteção. É verdade. Um outro aspecto que é mencionado aqui, Sindeval, é sobre a Páscoa. Foi um segundo ritual que foi praticado. Esse também tinha todo um simbolismo envolvido. Você quer comentar um pouquinho com a gente sobre o que significava a celebração da Páscoa nesse contexto aqui também, Sindeval? É muito interessante como a lição dessa semana ela vem trazendo assim os passos, né? Então, Josué, diante de entrar na terra, ele reforça a ideia, olha, nós somos, como o Senhor colocou, né? Nós somos o povo do Senhor, pertencemos a Ele, e dele virá, né, o Messias, não depende de nós. E agora o segundo ponto da Páscoa é que a Páscoa ela está presente na libertação do povo
e está presente agora na entrada do povo na terra prometida. Então, essa Páscoa ela representa o cordeiro, né? No caso, os primogênitos deveriam morrer, mas foi morto um cordeiro, e aí quem passou o sangue da porta, a morte passou por cima e o primogênito não morreu. Mas o primogênito, no caso, que morreria, era Cristo que viria, né? E morreria, como o cordeiro representa isso. Então, naquele momento que a Páscoa ela concede a libertação do povo, e agora com a Páscoa você entra na Terra Prometida, a gente entende o sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele me libertou do pecado e ele me conduz agora à herança eterna. É por meio. Então não é um esforço. Aí entra de novo a questão humana. O povo Israel não saiu do Egito por vontade própria ou por força própria, foi por meio da Páscoa, né, pelo agir de Deus. E agora o povo vai herdar a terra também não por força própria, mas também pelo agir de Deus. E trazendo isso para nós hoje é a mesma coisa. Espiritualmente, nós éramos pecadores perdidos. Cristo morreu por nós e nos trouxe. Agora nós vamos para onde? Para a terra prometida. Mas a gente não vai chegar lá por nossas próprias forças. É por meio do sacrifício dele. Perfeito, excelente. A gente sabe então que a Páscoa, esse simbolismo inicial, né, do sinal da libertação da escravidão do Egito, a Páscoa, o rito em si, ele é substituído pela ceia. Sim. Né? E tanto a Páscoa quanto a ceia, elas apontam para uma realidade maravilhosa, quando todos nós juntos iremos celebrar com o Cordeiro de Deus na grande mesa de celebração das bodas do Cordeiro lá na eternidade, né? Então isso é inclusive a uma edição coisa ela faz fantástica, aquela né? comparação do 144.000 marchando por sobre o mar de vidro, né, Isso, representando ali a passagem do Mar Vermelho ou a passagem do Rio Jordão. exatamente. Tem uma outra situação aqui, Sineval, que envolve altares de renovação. Josué, ele levanta um altar nesse contexto aqui também, que envolve uma mensagem teológica profunda, um papel significativo nessas palavras de Josué aqui, sobre a questão das exigências da lei de Deus. Você quer destacar para a gente aqui, Estevão, alguns elementos importantes que envolvem aqui essa questão dos altares de renovação? Olha, a lição aqui ela traz esse altar como um testemunho, né, do cumprimento das promessas feitas de Deus aos seus antepassados, né, aos pais, digamos, daquele povo. E quando Josué ele levanta o altar, ele está trazendo à memória aquilo que os pais do passado fizeram. Abraão levantou o altar, Jacó levantou o altar, né? Então é como se dissesse: olha, estou renovando a aliança, estou com, com foco naquilo que Deus prometeu, então o meu papel agora é renovar essa aliança. Porque Josué é como se ele fosse o Jesus conduzindo o povo à obediência. Ele era o líder, né? A lição até faz esse comentário. Ele era o líder, um tipo de Jesus que conduziria o povo à obediência. Mas qual obediência? A obediência à lei de Deus, aos mandamentos. E aqui é interessante que, até marquei aqui, que diz assim: a conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. A fidelidade aos preceitos da Torá é a questão central do destino da humanidade. Então, Josué, levando o povo a obedecer à lei, é o que hoje Cristo tenta fazer com o mundo hoje, né? Cristo quer que seus filhos obedeçam a Deus, amem ao Senhor, né? Guardem os seus mandamentos. E a mesma coisa Josué fez, ele levou o povo à obediência. E isso tinha que ser algo bem visível. Então, o altar. Deus trabalha muito isso, né, no Antigo Testamento, essas questões assim de fazer coisas práticas, Palpáveis, né? palpáveis para as pessoas verem, visualizarem, cheirarem, pegarem, tocarem, para poder entender o que ele queria trazer para eles. Excelente, Sideval. A gente tem marcadores na nossa vida, né? Por exemplo, eu há um tempo atrás, eu fiquei muito tocado, Sideval, uma reportagem que passou nesses telejornais assim, especiais de final de semana, uma reportagem de uma família, marido, mulher, um filho,
e o sogro, a sogra do motorista, mãe da mulher, né, da esposa dele. 4 pessoas que estavam dentro de um carro, acho que eram 4. E eles estavam numa BR, e aí, sabe aquele sistema de pare e siga que eles fazem na BR? Sim, sim. O carro tava parado assim. Aí um motorista dormiu no volante e ele não viu a fileira de carros. Aí ele veio empurrando todos os carros. Um caminhão. Caminhão. Aí esse carro, ele foi jogado para debaixo do caminhão que estava à frente. Caminhão alto. Aí uma pessoa pegou o celular e filmou, segundos depois que aconteceu o acidente, filmou o carro esmagado assim, só que as pessoas estavam dentro vivas. Assim, uma cena terrível, assim, as pessoas não morreram, só pra explicar, as pessoas não morreram, as pessoas estavam vivas lá dentro, só que o carro tava todo amassado e o cara tava com o rosto assim meio de lado, né? Aí o rapaz do celular falando, amigo, calma, já chamamos socorro. Ele falou, corre, minha sogra tá aqui, meu filho tá aqui e tal. E é muito aflitivo você ver isso, né? Aí o que tem a ver essa história com o que você tava falando? Porque a mulher, quando ela foi entrevistada, a esposa do motorista, ela falou, eu tenho 2 datas de nascimento agora. Aí ela falou a data do aniversário dela e ela falou o dia do acidente. Naquele dia eu nasci de novo. Então, o que Josué estava falando aqui é exatamente desse marcador. Ele falou, gente, nós vamos levantar esse altar aqui, que é pra gente não esquecer do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é muito importante. Então, as pessoas, às vezes, elas vão vivendo a vida delas assim, Sideval, e não param para meditar e refletir no que está acontecendo. Quantas vezes a gente vai na igreja, está acontecendo uma ceia, e eu faço esse comentário porque eu sei que você que está assistindo a gente vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu não consigo entender por que uma pessoa, a palavra de Deus está sendo pregada no culto, aí a pessoa sai com o celular assim, conversando assim. Eu não consigo entender esse Deval. A menos que, eu sei que você pode estar me ouvindo, seja pode uma pensar assim, urgência, emergência, né? olha, sua mãe está na UTI, aconteceu um acidente com seu pai, com seu tio, é totalmente justificável. Mas qualquer outra demanda não explica, não dá uma desculpa razoável para você abandonar o serviço de adoração que está acontecendo na igreja e você sair. Poxa, cada culto é uma celebração, é um marco espiritual. Quantas pessoas gostariam de estar na igreja adorando e não tem esse privilégio? Então, eu acho que o que Josué queria destacar assim, olha, aqui tem um altar. E o que eu posso falar para você que está assistindo a gente nesse momento é que cada culto é um altar. Cada culto doméstico feito em casa é um altar que está sendo levantado, e isso é muito importante, porque é um momento de renovação da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. Muito bem! A gente tem aqui, Sideval, escrito em pedras. Aqui, qual é o significado do ato descrito nesses versos, né? Por que se escolheu escrever em pedras aqui os elementos desta aliança de Deus com o seu povo? Você quer destacar alguns elementos aqui para a gente também, Sideval, sobre esse aspecto aqui? Bem, o fato é, quando Deus escreveu os seus mandamentos, ele escreveu em tábuas de pedra, né? Mostrando aí a durabilidade da lei, né? Quanto que ela não era algo que seria mutável, né? Sim. Ou facilmente deveria ser esquecida. E da mesma forma, é por isso que eu falo, a lição ela vem trazendo esse progresso, né? Você vê aí a circuncisão, olha, nós somos o povo, né, de Deus aqui, e agora nós entendemos que na Páscoa fomos libertos e vamos entrar na terra não por nós mesmos, né, por Deus, né, e aí vem essa renovação da aliança, como você colocou muito bem aí, né, do altar, e agora vem o visível, essa aqui é a nossa parte. Então, olha, nós somos seu povo, Deus já nos libertou, Deus nos conduziu até aqui na terra, agora é a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte está aqui, o contrato é esse. Então o Josué é como se, usando as pedras para dizer assim, olha, não terminou lá atrás. Não ficou com os nossos pais que morreram.
A aliança continua, a aliança se renova agora, né? É que nem como se fosse quando a gente faz renovação de votos em casamento, né? Você está renovando a sua fidelidade para sua esposa, para o seu esposo. Então ali Josué ele estava renovando. Ele está dizendo, a lição deixa bem claro assim, dá a entender que ele repetiu ali os 10 mandamentos escritos e mais outras leis, né, que Moisés foi orientado a escrever. E aquilo ali agora era visível. O povo todo o tempo estaria ali passando e vendo aquilo e lembrando: poxa, é a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. E a parte é essa, é você buscar obedecer, né, a lei de Deus. As pessoas têm vários recursos hoje nos dias atuais para não Uhum. esquecer das coisas, né? Antigamente o pessoal usava muito a questão do imã de geladeira, né? Quantas vezes a gente vai lá na sua casa e aí você coloca uma fatura de energia, uma fatura de água. Ou então colocava, antigamente quando tinha telefone em casa, deixava do lado do telefone, né? Do lado do telefone, ou você coloca ali uma receita de um medicamento que você precisa tomar. Eu não sei qual é os recursos que você usava antigamente. Hoje as pessoas têm usado muito o alarme do celular, Uhum. né? Aí toca o alarme e você fala, nossa, você acorda esse horário? Não, é meu horário de tomar remédio. Então, as pessoas têm os seus recursos. Nos tempos antigos, eles usavam esse recurso. É para mostrar a durabilidade desse negócio aqui. Bora escrever na pedra. Né? Essa pedra aqui vai ser uma testemunha, como em um outro momento acontece no livro de Josué, porque nós somos. Facilmente a gente esquece das coisas, especialmente as coisas mais importantes. Sideval, aqui tem um elemento da a gente ansiar pela presença de Deus. Tipo assim, como eu falei, o tema principal dentro do livro de Josué. Eu queria só. Sim, pode ficar à vontade. Só trazer também a questão aqui de quarta-feira com relação ao testemunhos, né? As testemunhas. Também era muito comum usar as montanhas, os montes como testemunhas, né? E aí, diante disso, o povo ele se vê diante do Monte Gerizim e do Monte Ebal, né? Que era onde os montes que é onde deveriam ser pronunciadas as bênçãos e as maldições. Mas o interessante é que uma parte do grupo ficou de frente para um monte e o outro de frente para o outro, mas a arca no centro. Então, na verdade, o povo estava olhando para a arca e via o monte. O outro povo também via a arca e olhava o monte. Então, você percebe aqui que Deus está no centro. E Deus está dizendo assim, filhos, vocês têm que escolher. Ou a bênção ou a maldição. Mas mesmo que você... Aí eu estou trazendo isso para nós, né? Mas mesmo que você escolha a maldição, olhe para a arca. Olhe para a arca, porque eu posso te trazer de novo para a bênção. E mesmo que você tenha escolhido a bênção, continue olhando para a arca, porque ela vai manter você nessa bênção. Excelente, muito bom. Excelente aplicação. Sideval, sobre a questão da presença de Deus no meio do acampamento, esse é o tema principal do livro de Josué. Porque Deus está no meio do acampamento quando eles ainda vão começar as pelejas. Nem começaram ainda na etapa antes do Jordão. Deus está com o povo quando eles vencem a batalha, porque é por causa do Senhor que eles vencem. Quando eles perdem, é porque Deus não está no meio do acampamento. E aí eles atravessam o Jordão, e aí tem a vitória e tudo mais. Então, esse elemento da presença de Deus no acampamento, ele é o grande tema do livro de Josué. E aí a nossa lição, ela menciona esses elementos ali no capítulo 18, versos 1 e 2, e conecta com a questão de Hebreus, né? A temática de Hebreus, que mostra que, pela fé, o Senhor ele está presente no meio hoje do seu povo também. Isso já aponta lá para o final da história, quando Deus vai novamente estar no meio do seu povo. A gente precisa, não é que a gente precisa assim, deduzir que Deus está no nosso meio. Não, a gente pode ter certeza que Deus está no nosso meio atuando em favor do seu povo. Acho que é por aí a compreensão dessa temática do anseio pela presença de Deus, né, Sideval? Sim, e pastor, se Deus não estiver presente, como o senhor mesmo colocou, há situações, por exemplo, em Israel, em que eles levam a arca e perdem a guerra porque eles achavam que a arca era a presença de Deus. Mas eles não estavam com Deus porque estavam desobedecendo e já estava até a arca. Né?
E isso me lembrou de Moisés aqui, porque naquele momento, quando o povo havia adorado o bezerro de ouro, e Deus vai dizer assim: olha, Moisés, o teu povo, vai lá, o teu povo, e depois Deus fala: Moisés, se tu quiser, eu faço da tua linhagem, né, um novo povo. E Moisés diz: não, Senhor, para que não digam que o Senhor tirou do Egito e tal. Moisés intercede. E aí chega um momento que Moisés diz assim: Senhor, não nos faça sair daqui se tu não fores com a gente. Moisés, ele é bem enfático nisso. O Senhor não nos faça sair daqui se o Senhor não for com a gente. Me dê a certeza da tua tua presença. E aí é aquele momento em que Moisés pede para ver a glória de Deus, e aí Deus vai e mostra, né? E ele vê que Deus é rico em graça, em bondade e misericórdia. Então aqui, a mesma coisa, Josué, ele participou muito disso com Moisés. Ele viu muitas coisas. Ele esteve sempre ao lado do Moisés em momentos que Deus falou com Moisés. Ele chegou a acampar com Moisés na presença de Deus. E agora ele traz a tenda, dizendo assim: olha, Senhor, a gente quer a tua presença. E se a tua presença não estiver conosco, também a gente não vai avançar nessa terra. E o povo também tinha que entender: olha, se Deus não estiver com a gente não consegue avançar. Então era uma mão de mão dupla, né? Sim. A gente crê na tua presença, a gente quer a tua presença, e ao mesmo tempo, sem a tua presença, a gente não consegue avançar. Ou seja, a presença de Deus era algo fundamental. Fundamental. Né? E isso, pastor, é algo que a gente... olhando o mundo cristão hoje, né, o mundo evangélico, muitas pessoas falam assim: eu senti a presença de Deus, eu estou... E eu creio que as pessoas sentem a presença de Deus. Mas a presença de Deus não se limita apenas a um sentimento. Então, às vezes, você vai no lugar: eu senti Deus e tal, e você sai dali tocado, comovido, mas depois você esquece o altar, né? Você esquece as pedras, você esquece todo o processo de manter essa presença, porque a lição ela chama a nossa atenção para isso. Onde hoje seria o santuário? Onde hoje estaria a presença? E Jesus disse que ele estaria conosco, e ele disse que estaria também conosco por meio do seu Espírito Santo. Então, na verdade, a presença de Deus tem que estar em mim, né? Na minha pessoa, no meu ser, na minha mente, no meu coração. Excelente. A gente precisa concluir aqui, Sideval, e eu queria fazer uma menção sobre a questão da ceia. Nós temos um comentário aqui de Ellen White, do livro Desejado de Todas as Nações, página 530, onde ela diz assim, que o momento da ceia não deve ser um período de tristeza. Ao se reunir os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não devem se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar ou deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. A cerimônia preparatória já abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. Então, assim, esse comentário faz a gente entender assim, que quando a gente vem para a ceia, a gente não pode esperar vir resolver os problemas aqui. Essas situações que envolvem alguma divergência, algum ruído, alguma situação, precisam ser resolvidas para que, ao a gente partilhar dos emblemas ali, a gente possa experimentar esse sentimento de renovação espiritual que é mencionado aqui. Então, venha enfatizar um pouco daquilo que eu falei sobre a importância que tem de a gente participar desses ritos e usá-los como altares modernos para o nosso enlevo espiritual. Acho que é por aí, né, Sideval? Pastor, eu queria só destacar também aqui essa parte de sexta-feira. O senhor colocou muito bem, acho que a Santa Ceia, ela é a cerimônia que mais traz essa ideia de renovação, né, onde a gente pode recomeçar, pode deixar, como o texto mesmo diz, né, não se deprima pelo que você fez, ou sendo afastado, volte e tenha sua comunhão de volta com Deus, né. Mas eu achei interessante aqui, também tem um texto de Ellen White, quando ela fala assim que ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor.
O fato de o altar ter sido construído no Monte Ebal, sobre o qual fora posta a maldição, foi significativo, dando a entender que por causa de sua transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber com justiça a sua ira, e eles a teriam sofrido imediatamente, se não fosse pela expiação de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. Então, toda vez que Israel desobedecia, eles deveriam receber a pena, mas o altar do sacrifício os poupava. E nós também merecemos receber a pena na condenação da morte. E um dia, num monte maldito, o Senhor Jesus também foi erguido como um altar de sacrifício e recebeu toda a ira em nosso lugar. E hoje Excelente. e a gente pode ter, podemos recomeçar, né? E aí liga com a Santa Ceia. Que a gente tem aqui então o que você está dizendo aí é que o Monte Ebal apontou para o Monte Calvário, né? Isso. Excelente. Apontou para o Monte Calvário. Muito bom. Sideval, muito obrigado pela sua Eu que participação agradeço, aqui, amigo. pastor. Eu que agradeço. Uma alegria te receber aqui no Maricast. Eu quero agradecer a você também, meu amigo. Que bom que você ficou conectado com a gente aqui, tá bom? Que você não se esquece de dar teu like aí, tá bom? Que você possa ter dias de bênçãos, que você possa fazer a sua opção, você fazer a sua escolha de receber as bênçãos de Deus, você levantar o altar do Senhor na sua casa, no seu coração, na sua família, a cada dia e a cada momento. Vamos orar? Vamos pedir essa bênção ao Senhor? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado as diferentes oportunidades diante de nós, Amém, Senhor. para que nós possamos renovar o nosso compromisso de fé contigo. Amém. Perdoa as muitas vezes em que a gente procrastinou, que a gente adiou, que a gente não deu a devida importância para esse compromisso tão necessário na nossa vida. Abençoa-nos para que a gente reforce esse compromisso no dia de hoje e muitas bênçãos possam recair em nossa vida e nossa família por conta disso, Pai. Abençoa-nos, mais uma vez te pedimos e agradecidos o fazemos em nome de Jesus. Amém. Esperamos você no próximo episódio, hein? Na semana 8 dessa nossa temporada. Deus te abençoe e eu aguardo você. Até lá. Tchau.